São Paulo acerta últimos detalhes da terceira contratação da temporada. Vamos falar sobre isso. Vamos falar mais também sobre o mercado da bola. Tem notícia aí também sobre saídas. Vai sair mais gente. Vamos comentar aí sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo e vamos começar aí falando sobre mudança, tá? Segundo o Globoesporte.com, a CBF mudou o regulamento e agora um jogador pode atuar por dois clubes diferentes na mesma edição da Copa do Brasil. Isso se dá apenas aos jogadores que atuarem na primeira e segunda fase da competição. Ou seja, se o São Paulo contratar um jogador que atuou nas duas primeiras fases por um clube, agora pode inscrevê-lo na terceira fase em diante, tá? Isso antes não podia, tá? Você contratava um jogador, São Paulo contratou um jogador, não pode jogar a Copa do Brasil porque jogou por outro clube, então ele não podia jogar a competição, que é a Copa do Brasil, né? Agora pode, desde que esse jogador que você contratou, ele tenha jogado a primeira ou a segunda fase, entendeu? Aí depois você pode inscrever ele para as fases aí adiante. Um exemplo aqui, para ficar claro. A última vez que o São Paulo não pôde inscrever um jogador por conta do regulamento foi quando trouxe o Ray Ramos, o possante Ray Ramos, que já tinha jogado pelo Ituano, entendeu? Então, com essa nova regra, né, se você contratar o Ray Ramos do Ituano, né, que esse novo regulamento, ele poderia jogar, né? Coisa que quando ele foi contratado não poderia ter essa mudança aí no regulamento, tá? Então, o jogador jogar a primeira e a segunda fase, né, por um clube e foi vendido, ele pode ser inscrito por outro clube diferente, aí coisa que antes não podia, certo? E hoje tem os crias de Cotia entrando em campo aí pela segunda rodada da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? Hoje tem São Paulo e Picos, tá? No mesmo estádio, né, que o São Paulo estreou, no Zezinho Magalhães aí, que é a casa do São Paulo na Copinha. 7 horas da noite rola a bola aí, tá? Para essa partida, com transmissão da Cazé TV no YouTube, então vai passar aí de graça para todo mundo, né? Poder assistir aí as crias de Cotia entrando em campo pela segunda rodada da Copinha, né? Vamos acompanhar. Aí o primeiro jogo não foi muito bom, mas foi aquele jogo mais tranquilo, que o São Paulo tomou conta, não precisou também fazer aquela atuação, aquele esforço, também foi um jogo bem tranquilo, né, na primeira rodada. E hoje os garotos entram em campo aí buscando a segunda vitória aí, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Boa sorte aí para nossa molecada que vai entrar em campo logo mais, tá? Vamos avançando agora, rapaziada, vamos falar aí sobre o Oscar, tá? Que foi a primeira contratação do São Paulo aí de 2025. Olha só, reforço do São Paulo para 2025. O Oscar participou de mais gols em 2024 do que qualquer jogador do futebol brasileiro. Pelo Xangai Port, o meio-campista alcançou 16 gols e 29 assistências, tá? Em 39 jogos. Ele tem 45 participações diretas em gols, né? Participações diretas em gol, o quê? É gol ou assistência. Ele tem 45 participações diretas em gols em 39 partidas. O cara tem mais participação em gol do que partida, tá? Incrível isso aí. Ah, Gabriel, mas é que ele joga na China. Exatamente. Quando um jogador que é muito melhor que os outros, como é o caso do Oscar, o que ele tem que fazer? Deitar e rolar. E é o que ele faz, né? Ele tá fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Ah, ele joga na China. Exatamente, cara. E ele tem aí, né, por números simplesmente espetaculares, jogando lá no Xangai, e curiosamente a última temporada dele foi ano passado, foi a melhor dele lá, entendeu? E isso que é importante, o que me deixa também animado para ele poder vir no pro São Paulo e jogar bem. Eu estaria preocupado, era assim o seguinte, o cara tá jogando na China e não tá jogando nada, não tem números bons jogando na China, aí é preocupante, entendeu? Mas não, o cara tá na China, ele é muito melhor que todo mundo lá e tá fazendo o que tem que fazer. Quando o cara é muito melhor, tem que deitar e rolar, e é o que ele tá fazendo, ou melhor, tava fazendo quando ele jogava lá no Xangai Port. E com esses números aí, 45 participações diretas em gols em 39 jogos, ele tem aí uma média, tá, de 1,15 participações em gols por jogo. 1,15, tá? Aí de média que ele tem, né, de participação de gols por jogo, né? Incrível aí. Ou seja, Oscar precisava de menos de 90 minutos
para poder participar de um gol, né? Incrível aí a média que ele teve na última temporada, simplesmente espetacular, né? Espetacular. Outro ponto também que é muito importante, que a gente sempre comenta sobre o Oscar, é que ele não tem lesão, né? Que é muito bacana aí também, e ele vem de um bom momento, né? Jogando o campeonato chinês, né? Onde foi aí a última temporada dele, que curiosamente foi a melhor, né? Então acho que são aí alguns pontos, né, que traz otimismo aí para quem gostou da contratação do Oscar, né? Teve muita gente que não gostou pela forma que ele saiu, mas eu gostei bastante, estou bastante empolgado e esperançoso aí que o Oscar possa jogar muito aí, né, cara, pelo São Paulo, tá bom? Rapaziada, o negócio é o seguinte, falando em jogar muito, quem pode jogar muito esse ano também, né, até tem a ver também com o Oscar, é o Caleri, né, porque evidentemente, né, tem grande chance do Caleri ser muito beneficiado com a contratação do Oscar, porque o Oscar vai ser o meio do São Paulo, e esperamos aí que essa dupla funcione muito bem, né. Aí o que acontece? Tá esse negócio, de que o River Plate quer o Caleri, de que o Marcelo Galhardo ligou pro Caleri para levar ele pro River Plate. Segundo Alexander Vieira, o atacante Caleri tem um sonho de ganhar a Libertadores pelo São Paulo. Clube que ele tem um carinho enorme. O Caleri já abriu mão de muito dinheiro com proposta de vários lugares para jogar no São Paulo. E só pretende sair para o All Boys, onde ele começou a carreira e é o clube de coração do atacante, tá? Então, ele, né, já recusou proposta para estar no São Paulo. Ele entende que o São Paulo é o clube onde ele escolheu estar dessa vez, porque tem aquela questão que a gente já comentou aqui em alguns vídeos, ele sempre foi um jogador aí de empresário, né? A empresária pega o Caleri, leva para um clube, aí tem outro time lá, leva ele, aí o cara vai para um lado, vai para o outro, o empresário enche o bolso, vai enchendo o bolso, e o cara pingando tudo quanto é lugar, né? O que para a carreira do Caleri sempre foi péssimo, né? E ele entende que pela primeira vez na carreira dele, mano, ele tá no São Paulo porque ele quer estar no São Paulo. Não tem negócio de empresário, ele tá no São Paulo porque ele quer e quer continuar no São Paulo. Ele tem um sonho de ganhar a Libertadores. Ele que desde o início, quando ele veio pro São Paulo lá em 2016, criou essa conexão de Caleri com São Paulo e Libertadores, porque ele chegou no São Paulo, ninguém conhecia ele, o cara tava ali, né, ficou 6 meses, se eu não me engano, foi artilheiro da competição de 2016, onde o São Paulo chegou até a semifinal, onde a gente foi eliminado aí, né, cara, aqueles erros absurdos de arbitragem contra o Atlético Nacional. E ele já voltou também nessa volta, ele também tem bons números na Libertadores pelo São Paulo, que foi no ano passado, né, cara, que ele teve bons números aí. Foi muito mal contra o Botafogo, é verdade, né, mas ele tem esse sonho aí, né, cara, de ganhar a Libertadores pelo São Paulo. É difícil, irmão, mas vamos pra cima, né? O time que tem o próprio Caleri, que tem ódio. Lembrando que, né, a galera sempre fica falando, pega o Caleri, que o Caleri é o maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores, junto com o Ceni e com o Luiz Fabiano, tá? Ele não é qualquer um, não, entendeu? Então ele tem ótimos números aí. E esse ano, 2025, né, fazendo gol, ele vai passar o Ceni e também o Luiz Fabiano. Aí time que tem Lucas, que tem Oscar, que tem Caleri, evidentemente tem totais condições aí de brigar pelo título, tá bom? Esse ano foi muito pouquinho, né, cara? Foi um pênaltizinho ali, a gente tava na semifinal contra o Penharol. Enfim, dói muito ainda quando lembra daquela eliminação do São Paulo, Botafogo, da forma que foi, né, cara? Enfim, complicado demais, tá? Vamos avançando agora, rapaziada, e vamos falar aí sobre Enzo Dias, tá? Tinha alguns detalhes, já estava acertado, né, a questão com o empréstimo com o River Plate, salário ali com o Enzo Dias já estava tudo muito bem encaminhado, né? Mas tinha alguns detalhes burocráticos ainda para acertar aí com o Enzo Dias, mas já foi tudo acertado, né? O Gabriel Sá traz aqui, ó. Enzo Dias é o novo jogador do São Paulo. O lateral esquerdo deixou a concentração do River Plate pela manhã e já viajou para se juntar ao São Paulo, grupo do São Paulo. O São Paulo viaja amanhã, quarta-feira, para Orlando, para fazer a pré-temporada já com o Enzo Dias. Ele deve ser anunciado ainda nesta terça-feira, tá? Então, a qualquer momento, eu vou até entrar aqui no Instagram do São Paulo, para ver se do nada, né, eu tô gravando aqui, anunciou, tá, mas tinha alguns detalhes ainda para ser acertado, e já foi, tá acertado, bonitinho, ele já saiu da concentração lá do Rio, tá, irmão, já pegou as curras dele, né, o que tinha que pegar, e já tá aí embarcando, tá, para se apresentar aí, tá, ao São Paulo, né, ele chega hoje na capital paulista, e amanhã, evidentemente, ele já vai viajar junto com o elenco do São Paulo para os Estados Unidos, tá, rapaziada? Então, é o terceiro reforço, né? Porque o primeiro foi o Oscar, a gente acabou de comentar sobre ele.
O Wendel já tem um pré-contrato acertado, ele é jogador do São Paulo a partir de julho, e agora também o Enzo Dias, né? Então são as 3 contratações do São Paulo certas aí para 2025, né? 2 dos 3 reforços, 2 são laterais esquerdos, o Enzo e o Wendel. Enfim, o Wendel tem aquela questão com o Porto, né, cara? Assim, o São Paulo ia ter uma questão da liberação com ele, mas até lá o Enzo Dias deve ser o lateral aí, o lateral esquerdo aí do São Paulo, tá? Aí ainda falando sobre o lateral esquerdo, um nome que o São Paulo buscou no mercado aí, tá? Foi o do Matheus Bahia, que tá no Ceará, jogando pelo Ceará, mas é jogador do Bahia, tá? Informação do Alexander Vieira. Conversei com representantes do Matheus Bahia para saber mais detalhes da situação do jogador, que foi procurado pelo São Paulo. O atleta tem conversas avançadas para permanecer no Ceará. Tá? As conversas com o São Paulo não evoluíram por conta das chegadas de Enzo Dias e o Wendel. Tá? Então o São Paulo acertou o pré-contrato com o Wendel, tá tentando lá a liberação para ele vir agora, e já acertou com o Enzo Dias, que chega hoje para se apresentar ao São Paulo. Então você fala, pô, já trouxe o Enzo. O Wendel, né, também já tem um pré-contrato, já é nosso, pelo menos até o meio do ano ele vai chegar, é nosso. Vou trazer o Matheus Bahia, não faz sentido, então o São Paulo deu uma brecada aí, né, por enquanto não tem nenhum tipo de conversa em andamento, né, pelo Matheus Bahia. E aí eu acertei nessa aqui, hein, eu falei pra vocês, ó, se o São Paulo fechando o contrato, pré-contrato com o Wendel e trazendo menos dias, eu não acho que o São Paulo vai atrás do Matheus Bahia, foi dito e feito aí, né, o São Paulo, por enquanto não tem nenhum tipo de conversa aí com o jogador, que deve, né, mas por enquanto deve aí continuar no Ceará, que é o clube que ele tá atualmente, né? Enfim, eu não conheço o jogador, tá? Sendo bem sincero pra vocês, já comentamos bastante sobre ele, né? Na primeira informação que o São Paulo tinha ido atrás do jogador. Aí, conheço muito pouco dele, tava jogando no Ceará lá, e pelo menos por enquanto ele deve permanecer jogando no time cearense aí, tá bom, meu parceiro? Bom, vamos avançando agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, tá? Vamos falar aí sobre 2 jogadores do São Paulo que um contrato tá encerrando já e deve sair já em breve, e o outro tá envolvido em negociação, tá, né? Porque tem a possibilidade dele ir, que é o Moreira, né? Que pode ir pro Porto, tem essa questão da liberação do Wendel, tá envolvido também o Moreira, e o Lisieiro, o contrato dele tá acabando. Inclusive de manhã a gente comentou sobre a questão do Lisieiro, tá? Amanhã, quarta-feira, é dia de todo mundo se apresentar para poder viajar. E segundo o Globoesporte.com, o Moreira e o Lisieiro vão se reapresentar e viajar junto com a delegação para a pré-temporada nos Estados Unidos. O lateral interessava ao Porto, mas as conversas esfriaram pela liberação do Wendel. Já o Lisieiro conversa com o Sport, mas ainda não tem algo definido. Tá? A gente comentou sobre o Lisieiro no vídeo aí de manhã, tá? Então, são 2 jogadores que são do São Paulo, evidente, e que tem possibilidade de sair, né? Um com o Sport e o outro pro Porto, mas como não teve um desfecho ainda, os 2 vão se apresentar novamente e também viajar junto com a delegação do São Paulo para os Estados Unidos, né? Inclusive, a gente comentou muito sobre a questão do pré-contrato com o Wendel, só que a gente basicamente nem falou sobre a questão do Moreira, né? Se tem um lado positivo, o lado bom do Wendel chegar só em julho, é que o Moreira não vai mais pro Porto, então você tem uma opção na lateral direita. Porque se você imagina, vai o Moreira pro Porto para ter a liberação do Wendel, aí tu ia ficar só com o Igor Vinícius, né? O São Paulo ia ter que ir pro mercado buscar um lateral, e tá tentando ainda o Natanael do Coritiba, mas por enquanto não temos nenhuma novidade em relação a isso aí, né? Enfim, o Lisieiro, cara, já que o São Paulo não vai renovar com ele, era bom o São Paulo já conseguir a saída dele, mas para sair tem que ter um acordo aí com o Sport, né? Enfim, aí vai ver, né? Tem que ver se o São Paulo vai liberar ele de graça pro Sport, o São Paulo vai querer alguma compensação por ele, né? Ou se ele vai ficar até o final do contrato, que é o meio do ano, e depois vai embora, né? Enfim, tem que aguardar aí para saber o desfecho dessa negociação. O lado positivo mesmo que eu gostei aqui mesmo é a questão do Moreira, porque eu gosto bastante dele, é um jogador tecnicamente muito bom, tem muita lesão, não consegue ter aí uma sequência de jogos, né? Mas o lado bom dessa questão do Wendel aí é que o Moreira fica, pelo menos por enquanto. Tem a questão também com o Zubeldia, né, cara? Perdeu a confiança ali naquele jogo contra o Cruzeiro. Muitos jogos ele nem entrou, ficou uma sequência gigantesca de jogos no passado sem entrar em campo. Essa é a questão também. Mas ao mesmo tempo, cara, como só tem o Igor Vinícius, o Zubeldia vai ter que dar chance pro Moreira. A não ser que ele põe um Ferrarese de lateral, do jeito que ele já fez ano passado, né? Enfim,
Vamos aguardar aí, certo, meu parceiro? Vamos avançando agora e tem renovação de cria de joia aí do São Paulo, olha só. Segundo o blog do São Paulo, tá? O São Paulo renovou o contrato com o Luiz Henrique, tá? O meio atacante de Cotia perdeu o ano de 2024 por uma grave contusão e voltou no jogo da estreia da Copinha neste ano. O São Paulo fez o primeiro jogo e ele entrou na segunda etapa. O Luizinho é considerado um grande talento e sua multa é de 60 milhões de euros, né? Que daí 381 milhões de reais naquela multa ali para garantir que você não vai perder um moleque de graça, que vai chegar algum time, vai pagar a merreca e leva ele. Então esse valor evidentemente é só para dar segurança aí, né, pro São Paulo. Eu já vi ele jogar, eu acho que essa copinha aqui, cara, né, só não tô maluco, é a terceira dele, né, eu já vi ele jogar uma copinha, né, não lembro agora se foi 23, se foi 22, enfim, ele já jogou a copinha, tá jogando esse ano de novo, voltou agora, tem uma lesão gravíssima, ficou muito tempo fora, né. Já vi vários jogos dele na base, é um cara, não, muito técnico, tem muita habilidade, né? Ele tem que melhorar a questão de ser mais efetivo. Ele é aquele jogador, pô, que tem muita habilidade, muita técnica, mas tem que ser um pouco mais efetivo nos lances, né, cara? Concluir mais as jogadas que ele faz. Aí, gosto bastante dele e renovou, né? E, né, evidentemente que talvez a gente nem vai ver o melhor dele nessa Copinha, porque o cara acabou de voltar de uma lesão bem grave, né? Mas é um jogador bem talentoso que o São Paulo tem aí, né? Meu parceiro, é isso, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.